Está no ar o programa informativo da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. As últimas notícias, os avisos de interesse dos associados e das comunidades envolvidas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes do informativo da Cogamay. Hoje vamos pautar os assuntos referentes ao licenciamento ambiental dos garimpos. Essa semana esteve em visita nas dependências da Cogamay a equipe do IBAMA, solicitando informações sobre o licenciamento ambiental dos garimpos. Os técnicos do IBAMA estiveram visitando garimpos e a entidade, querendo saber informações sobre o encaminhamento do licenciamento ambiental dos garimpos, solicitando licenças de operação de todas as atividades que estão operando na área de abrangência da cooperativa. A Cogamay atualmente detém 180 garimpos em atividade, sendo que destes, 106 estão em processo de renovação de licenças de operação junto à FEPAM. Na ocasião, foi explicado isso para os técnicos do IBAMA. Sobretudo, os técnicos solicitaram para a Cogamay encaminhar de forma formal informações sobre esses garimpos que estão renovando suas licenças de operação. Também solicitaram que todos os outros garimpos que estão em atividade que encaminhem sua regularização de operação frente ao órgão ambiental competente, que no nosso caso é a FEPAM. Como foi dito anteriormente, atualmente detemos 180 garimpos aproximadamente em operação. Então, em torno de 70 garimpos em atividade ainda não encaminharam suas licenças de operação. Isso será reportado para o IBAMA, sob pena de não informar essa situação, o IBAMA impuser multas à cooperativa. Então o IBAMA coloca que a gente tem que informar os garimpos que estão em operação e os que não estão em operação, e também os garimpos que estão em operação e não possuem licença ambiental. Foi dado um prazo informalmente até o final do ano esses garimpos deterem suas licenças de operação. Essa é uma exigência que o IBAMA vem realizar frente já a uma exigência que a própria FEPAM fez quando foi feita a solicitação de renovação das nossas 106 licenças. Na verdade, detemos 106 licenças por garimpo, de um total de 15 PLGs que possuem licenças de operação. Em contato com a FEPAM nos coloca que essas solicitações de renovações que foram realizadas dentro de um prazo legal de 120 dias antes do vencimento dessas licenças. Então, essas solicitações de renovações estão sendo analisadas pelos técnicos da FEPAM, do escritório de Santa Rosa, onde depois de serem realizadas essas análises em etapa de escritório, observando se todos os documentos estão de acordo com o termo de referência que a FEPAM utiliza para a renovação, será feita uma visita em campo, uma visita em loco de todos esses garimpos, para ver se o que nós informamos de forma documental está ocorrendo realmente nas atividades garimpeiras na área de abrangência da Cogamay. Então, nesse momento, salientamos para os associados que essa vez ainda mais deixar os garimpos em situação correta, adequada de trabalho. Somos todos sabedores que a cooperativa preza por isso, preza por uma situação correta de trabalho, tanto dos tratos ambientais como do tocante da saúde e segurança do trabalho. Então, cada vez mais isso é importante para o garimpo. Alguns itens a gente gosta muito de salientar que o garimpo tem que estar apto a trabalhar, né? Esses itens são basicamente a ventilação correta das galerias, né? Então, garantir que chegue
garimpeiro uma quantidade correta de ventilação, uma quantidade correta de oxigênio, que também essa ventilação auxilie a sair a fumaça da detonação, alguma coisa de pó silicoso que a perfuração a úmido não conseguiu retirar do ambiente. Também a perfuração a úmido em correta situação de trabalho. Todos os marteletes pneumáticos trabalhando no garimpo têm que estar adequado com a perfuração a úmido, tem que ter injeção de água nas suas brocas, né? A utilização correta de equipamentos de proteção individual por parte dos garimpeiros, né? Então, utilização principalmente de capacete, a utilização de máscara, a utilização de bota, a utilização de protetor auricular, abafador de som. Então, todos os equipamentos que garantem uma segurança maior para o trabalhador garimpeiro. Além disso, também uma correta instalação da parte elétrica no interior dos garimpos e também na parte externa aos garimpos, né? Nos acampamentos, em casinha de compressor, em galpões que se alojam na parte externa dos garimpos, né? Também o trato correto com a parte ambiental, que é o plantio das mudas nativas, que no mínimo cada garimpo tem que ter no mínimo 100 mudas plantadas, 100 mudas nativas, e essas mudas têm que estarem de forma correta de crescimento, então tem que ser feito um monitoramento do seu crescimento, da sua pega. Então essa parte ambiental também tem que ser muito cuidado por parte dos proprietários de garimpo. Então a área onde foi localizado o plantio das mudas, ela estar bem limpa, bem roçada, as mudas com seus tutores, né, sendo monitoradas, sem muita perca. A gente tem um limite de perca de 10%. Então essa área de plantio também tem que estar bem resguardada. Além disso, a situação dos despejos, né, o rejeito ele tem que ser acondicionado em pilhas, próximo à frente de trabalho, não ser colocados mais a taludes abaixo, não serem depositados por cima de vegetação, não serem depositados próximos de cursos hídricos, né, não serem depositados próximos a vias públicas, a estradas. Então essa situação do resguardo do rejeito também é muito importante quando o pessoal da FEPAM vier fazer a sua vistoria para emissão e deferimento das licenças de operação, das renovações de licenças de operação. Então esses itens básicos, eles têm que estar ok em dia e acompanhados pelo proprietário do garimpo. Claro, se alguém tiver alguma dúvida frente a essa situação, pode nos procurar nas dependências da cooperativa em Ametista do Sul, sanar algumas dúvidas, até, se for necessário, fazer uma visita no garimpo para ver se está tudo ok. Vocês podem procurar pelo engenheiro de Minas, que sou eu, o Anderson, pela bióloga, pela Raquel, para a gente sanar algumas dúvidas e, se necessário for, fazer visita no garimpo para ver se ele está ok frente às exigências da FEPAM. Após ser feita essa vistoria nos garimpos, após a FEPAM analisar a documentação que foi protocolada dentro do prazo hábil, após a FEPAM vir a fazer a sua vistoria em loco nos garimpos e após a emissão dessas renovações, se abrirá uma janela de protocolar garimpos que estão operando e não detêm licença de operação. Como comentei anteriormente, o IBAMA nos exigiu isso essa semana com a sua visita na cooperativa e a FEPAM já está nos exigindo há algum tempo. Então, após a emissão dessas licenças de operação, que estimamos serem entre os meses de agosto e setembro, isso depende da demanda do escritório da FEPAM em Santa Rosa, mas a estimativa é dentro desse prazo, até o final do ano, teremos que encaminhar e protocolar os pedidos de licença de operação de esses garimpos que estão operando, porém não possuem licença. Então, todas essas exigências que estão sendo feitas para esses garimpos que estão sendo renovados, também recai para esses garimpos que vão pleitear a licença de operação. Somos sabedores também que dos 180 garimpos que estão trabalhando,
alguns têm algum problema mais específico de ganhar essa licença. A cooperativa vai trabalhar e vai direcionar seus esforços para que todos os garimpos que estão operando ganhem licença de operação, mas isso depende muito da vontade e do abraço à causa do proprietário do garimpo e do garimpeiro também, de deixar o garimpo que opera, que trabalha de sua propriedade, adequado frente às licenças ambientais. Algum pormenor de exigência dessas licenças, a gente pode tirar as dúvidas também com o associado nas dependências da cooperativa, mas basicamente foram essas que eu coloquei anteriormente: ventilação de mina, perfuração a úmido, utilização de EPIs, manuseio correto dos rejeitos e deixando eles em pilhas, não talude abaixo sobre vegetação e sobre curso hídrico, correta instalação elétrica dentro dos garimpos e fora dos garimpos, o plantio de mudas, o correto monitoramento desse plantio, o correto uso, manuseio e armazenamento de pólvora, e também há uma área de vivência adequada para os garimpeiros. O que se diz a área de vivência? É uma cozinha, é um banheiro, é um local para o garimpeiro trocar sua roupa de trabalho. Então todo esse ambiente faz com que um garimpo esteja adequado para se trabalhar, né? Tanto da parte do meio ambiente como da parte da segurança do trabalho. Volto a ressaltar que qualquer dúvida referente a essa situação, estamos prontos na cooperativa para auxiliar o associado, para auxiliar o garimpeiro, até o proprietário do solo que tem alguma dúvida. Então é só procurar os técnicos da cooperativa, a parte administrativa da cooperativa, nas dependências da Cogamai e Ametista, que a gente tem o maior prazer de auxiliar o associado e as pessoas que têm interesse na atividade garimpeira, e principalmente que têm interesse que essa atividade continue cada vez mais forte e cada vez mais no caminho correto. Bom, no final desse programa não poderia deixar passar, com um profundo pesar, uma homenagem a um grande companheiro de trabalho, um grande amigo, que trabalhou muito tempo com a gente na cooperativa, comigo, responsável pela fiscalização das práticas corretas da extração garimpeira. Essa semana, seu Arlindo Norberto de Souza nos deixou. Um grande amigo, um grande companheiro de trabalho. Toda a família da Cogamai vai sentir muita falta desse companheiro. Graças a ele também, muitos desses garimpos estão trabalhando de forma correta. Então gostaria aqui de deixar o nosso imenso pesar da família Cogamai, o nosso imenso pesar meu, e condolências à família do seu Arlindo Norberto de Souza. Que nosso amigo descanse em paz e que Deus afague e dê forças à sua família. No final desse programa também vai ser deixado uma homenagem ao nosso colega Arlindo Norberto de Souza. Obrigado, então, aos ouvintes do informativo da Cogamai. De todas as tristezas da vida, a maior certamente é a dor da saudade. Fingimos não acreditar na sua cadeira vazia, nas marcas que você deixará em cada objeto e no eco da sua voz nos dizendo: bom dia. É difícil ver um amigo partir e não poder falar: até amanhã, até logo. Certamente as suas marcas não se apagarão. Mesmo sem a sua presença, um descuido fará nossa boca pronunciar seu nome. E nada de resposta. Sabemos que a sua amizade ficará.
mas a lacuna deixada mexerá com o coração de cada um de nós. Não queríamos tristeza nesse momento. Você sempre foi alegria. Mas como sorrir de um lenço branco acenando? Se por acaso, na despedida, você não conseguir ver todos nós de lenços brancos acenando para você, tenha certeza. Lenço molhado não pode se agitar ao vento. Viveremos ao máximo a parte de você que mora em cada um de nós.